Estados Unidos que estariam já bombardeando a Venezuela, a região de Caracas, entre outras regiões da Venezuela, que foram atingidas. Uma série de explosões foi ouvida e, por enquanto, não há manifestação do governo dos Estados Unidos. Jane Guerra, muito bom dia. Bom dia, Josimar, bom dia, ouvintes. Amanhã começa com essa notícia importante, né? Já havia uma escalada de tensões entre Venezuela e Estados Unidos. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha dito que as forças norte-americanas realizaram o primeiro ataque na Venezuela para destruir um pequeno porto. Trump fala em narcotráfico, né? Mas a Venezuela diz que os Estados Unidos querem assumir o controle das reservas de petróleo e minerais do país. Explosão, né? Com esse ataque a ser confirmado, a rede americana CBS News informou, com base em suas fontes, que o presidente Donald Trump ordenou ataques contra a Venezuela e entre os alvos estariam estruturas militares. Já o governo de Nicolás Maduro decretou, a partir deste ataque, um estado de emergência e tratou, né, informou que trata-se de uma agressão militar dos Estados Unidos. A gente começa o Gaúcho hoje, inclusive, de forma diferente, né? Já com essa primeira informação e aproveitando para acionar já o nosso colega Rodrigo Lopes, que está acompanhando esse novo componente nessa disputa, nessa briga, nesta guerra entre Estados Unidos e Venezuela. Rodrigo Lopes, bom dia. Bom dia, Josimar, bom dia, Giane, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos vivendo um fato inédito. Há muitas décadas não ocorria uma guerra na América Latina, uma guerra na fronteira com o Brasil, uma guerra tão próxima de nós. De fato, várias explosões ocorreram em Caracas, não só em Caracas, a capital da Venezuela, os estados de Miranda, Aragua e La Guaira também. E está muito claro que essas explosões tiveram objetivos militares, em princípio, até porque tem a confirmação de que uma base militar bastante conhecida, que é a base aérea La Carlota, que fica em Caracas, foi atingida. La Carlota é uma base conhecida, próxima ao aeroporto de Caracas. O nome oficial dela é Base Aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, mas ela é mais conhecida como Base Aérea La Carlota, importante base aérea das forças de Nicolás Maduro. Por enquanto, apenas, de fato, a CBS News informa que a ordem para as explosões, para o ataque, partiram de Donald Trump. A Casa Branca, neste momento, ainda não se manifestou. Essas explosões, elas começaram por volta da 1h50 da manhã, era 2h50 da manhã pelo horário de Brasília. Nós estamos 1 hora à frente em relação ao horário de Caracas. Enquanto Trump não se manifesta, Maduro já acusou os Estados Unidos de serem os responsáveis pelo ataque. Disse de fato que o objetivo de Trump é se apropriar das reservas de petróleo da Venezuela. Ele, num comunicado, rechaçou, repudiou, denunciou à comunidade internacional essa agressão militar e disse que os alvos foram infraestrutura civil e militar. O que a gente vem observando, né, Josimar e Giane, de fato, é uma escalada dessa crise. Desde setembro, os Estados Unidos começaram a atacar embarcações que saíram da Venezuela. Mais de 100 pessoas já morreram. Essas embarcações são pequenos barcos, pequenos veículos que o governo dos Estados Unidos acusa de transportar drogas, de servir para o narcotráfico. Inclusive, ele acusa o Trump, o cartel de Los Soles, como sendo um cartel, uma facção de drogas, de tráfico de drogas, que estaria sob comando do governo de Nicolás Maduro. Até agora, a Casa Branca não apresentou provas sobre isso. Não apenas o cartel de Los Soles, mas outros também, 8 cartéis e facções ligadas a este grande grupo narcotraficante, de estar, então, não apenas envolvido com o governo de Maduro e com seus altos generais, mas também exportando drogas para os Estados Unidos. Este é o argumento central de Trump para atacar as embarcações. Só que, como a Jane lembrou, semana passada a gente já teve aí um ataque a um cais, um cais na Venezuela, na costa venezuelana,
que seria o primeiro ataque em terra contra a Venezuela. E agora nós temos essas explosões. Falta a confirmação oficial da Casa Branca, mas está muito claro que essas explosões simultâneas não podem ter sido causadas aleatoriamente. Sem Tudo dúvida. indica que sim, a Venezuela está sob ataque. E até qual é o peso dessa série de explosões dentro desta tensão que já já estamos vendo há alguns meses, Rodrigo? O que pode vir a partir daqui? A grande dúvida agora, Giane, no momento em que a gente observa as colunas de fumaça branca subindo, né, nos céus de Caracas, ao menos e colunas, 7 explosões, viu, Rodrigo? Ao menos 7 explosões, segundo a Associated Press. E a gente observa colunas de helicópteros, em fileiras de helicópteros voando nos céus de Caracas. Não tenho confirmação se são helicópteros venezuelanos, acredito que sim, né, porque essas operações sorrateiras normalmente são efetuadas pelos Estados Unidos, então acredito que esses helicópteros não sejam os americanos. Mas respondendo à questão da Giane, a grande dúvida nesse momento é a extensão desses ataques. Seriam ataques pontuais, como já foram feitos no Irã, por exemplo, no momento em que o Irã buscava desenvolver armas nucleares, então foram ataques cirúrgicos na linguagem militar, ou se esses ataques vão continuar e terão como objetivo a derrubada do governo de Nicolás Maduro. Trump nunca deixou claro que o objetivo era derrubar Maduro, mas a gente sabe que, inclusive com as operações de interceptação de petroleiros, a mera acusação de que seriam alvos ligados ao narcotráfico cai por terra. No momento que se intercepta petroleiros, já se percebe que o objetivo não é só o narcotráfico, mas visar a principal reserva econômica da Venezuela, agora, que é justamente o petróleo. Agora, de que forma Nicolás Maduro vai interpretar esse ataque, né? Porque se Trump quer mandar uma mensagem e pressioná-lo a desistir, a deixar a presidência da Venezuela, Nicolás Maduro, em todos os seus discursos, ele tem demonstrado que não pretende, pelo menos rapidamente, ceder às pressões, né, Rodrigo? Não será com bombardeios pontuais que Maduro vai deixar o poder, né, Josimar? Sobretudo porque o Maduro ainda tem, a menos que mude nas próximas horas, um controle das Forças Armadas, né? O grande fiel da balança do governo de Maduro são as Forças Armadas, é o apoio especialmente dos seus generais. Se os Estados Unidos, ao longo das últimas semanas, conseguiu cooptar alguns generais, ou comprá-los, ou suborná-los, ou propor um plano para que esses generais se revoltem contra o governo e deem um golpe, a gente não sabe. É uma opção, sempre foi, né? Que houvesse uma revolução interna, um golpe de Estado, que derrubasse Maduro e que generais, por exemplo, assumissem uma transição possível para um governo ligado à oposição. A oposição que vem sendo há décadas vilipendiada, estamos falando de uma ditadura, uma oposição que não tem liberdade política, tanto que nas últimas eleições sequer conseguiu concorrer de forma livre, né? Então a grande dúvida nesse momento é essa. Se os bombardeios começaram para pressionar Maduro e para dar um sinal à oposição e a generais eventualmente golpistas que vão derrubar Maduro, ou são apenas uma forma de pressão, ou teremos nas próximas horas aí uma terceira opção, que seria a continuidade de bombardeios e, quem sabe, até uma operação por terra, porque a grande capacidade nesse momento militar envolvida e cercando a Venezuela, com grande capacidade militar dos Estados Unidos nunca vista no Mar do Caribe, com porta-aviões, destroyers e com capacidade, inclusive, para um desembarque anfíbio na Venezuela, para uma ocupação do país. Importante essa tua ênfase, porque está pertinho da gente, né, Rodrigo? Isso preocupa ainda mais do que qualquer guerra já nos preocupa. Qual tende a ser o posicionamento do Brasil em relação a este conflito? Bom, primeiro nós temos uma fronteira porosa, né, uma fronteira por terra lá no estado de Roraima, especialmente na cidade do lado de cá brasileiro, que fica Pacaraima, e do outro lado Santa Helena de Uairém, uma fronteira terrestre como nós temos aqui entre Rivera e Santana do Livramento, por exemplo. Então existe ali um trânsito muito frequente, inclusive de refugiados venezuelanos que vêm fugindo desta crise econômica, política nos últimos anos. O governo brasileiro, inclusive, montou lá uma operação, a Operação Acolhida, coordenada inclusive pelas Forças Armadas. Neste momento, em Roraima,
o grosso das tropas que estão lá participando da Operação Acolhida na fronteira, o grosso é formado por quartéis do Comando Militar do Sul, ou seja, cuja sede fica aqui em Porto Alegre. Então são militares do grosso, são militares gaúchos que estão na fronteira neste momento. Nas últimas semanas, a gente tem informações em off, inclusive que eu obtive, e também o colega Humberto Treze, de que o Exército Brasileiro reforçou as tropas naquele local, inclusive desde antes da realização da COP30 lá em Belém, no norte do país. Vários equipamentos militares brasileiros que foram deslocados para lá foram mantidos por algumas semanas depois da COP, em função da escalada da crise. E do ponto de vista diplomático, fica a dúvida de como o Brasil vai se posicionar de fato, Eugênio, porque o Brasil sempre manteve, sobretudo sempre durante o governo Lula, né? Mas a gente teve um posicionamento diferente durante o governo Bolsonaro, inclusive em 2018, 2019, ali quando teve a crise na Venezuela, em que Juan Guaidó, líder da oposição, se declarou presidente da Venezuela, teve imediato apoio do ex-presidente, então presidente Jair Bolsonaro, e de Donald Trump, que estava no seu primeiro mandato. Aquele levante não deu certo, Maduro sufocou o regime, sufocou a oposição, perdão. Agora, em 2026, a gente tem uma tentativa diferente de tomada do poder. Nós temos um governo no Brasil governado pela esquerda, por Lula, que chegou a receber Maduro com um tapete vermelho em Brasília, dentro da proposta brasileira de se colocar como um mediador diante da crise. O Brasil, que normalmente tem como premissa de sua política externa a não interferência em outros países, e logo buscava se posicionar como um mediador, só que desde a eleição passada na Venezuela, visivelmente fraudulenta, o governo brasileiro vem buscando um afastamento e inclusive criticou em alguns momentos o fato de Maduro não apresentar as provas, né? Mas o presidente Lula, inclusive, chegou a se apresentar como um mediador nesse caso mais recentemente, né? Aproveitando essa proximidade com Donald Trump, de tentar, através do diálogo, buscar uma forma de resolver essa situação. E o ataque ocorrido nesta madrugada, inclusive ocorre na semana em que Maduro disse estar aberto a negociações. Pois né? Até se a gente recuperar, né, Rodrigo, esse curto prazo, que é o que o Josimar está falando, nós tivemos os bombardeios essa semana, né, aquele ataque inicial menor, né, em menor proporção do que esse que nós estamos vendo hoje, por parte dos Estados Unidos à Venezuela. Depois, anúncio de Trump de sanções ao petróleo, sanções aos navios. Mas aí nós tivemos ontem essa manifestação de Maduro dizendo que estava aberto a falar seriamente, conversar seriamente com os Estados Unidos em relação ao petróleo. E hoje amanhecemos com esse bombardeio. Essa sequência de fatos aí não é coincidência. Eu acho que dá para interpretar de que Trump está mais agressivo, né? Não só pelo bombardeio em si, mas por vir depois de uma manifestação que seria favorável a uma conversa de Maduro. É como se ele estivesse dando um recado de que não quer conversar. Interpreto, não sei se é isso que tu acha, né, Rodrigo? E outro ponto, Josimar e Rodrigo. De novo, Trump toma uma medida contra uma potência que tem influência econômica, né, como a Venezuela, porque, né, tem essas reservas de petróleo, num final de semana. E porque, como em outros casos, né, levanta essa interpretação também de que ele quer evitar que se tenha um baque inicial em mercado financeiro, mexendo de forma muito brusca nas cotações de petróleo. Interessante tua observação do ponto de vista econômico, Giane. E com relação à escalada dos últimos dias, de fato, ontem, quando veio a informação de que Maduro estava pronto para negociar, e ele disse isso publicamente, negociar de forma séria, é exatamente esta a expressão que ele usou. De fato, a gente percebeu ali, era início da tarde aqui no Brasil, percebeu ali que havia mudado o tom. Porque até então Maduro estava de alguma forma peitando Trump, falando em imperialismo, aquela linguagem que a gente conhece bastante agressiva no momento em que se sente atacado, que era o caso do Maduro nos últimos dias. Então mudou ali o tom. O que aconteceu agora pode ser um recado, né, pode ser um bombardeio pontual, como eu comentei, justamente um recado da Casa Branca de que não tem negociação. Não tem negociação.
E a dúvida que eu fico e até talvez justamente... aproveitando este recuo e esta fragilidade que Maduro pode ter apontado quando falou em conversar em diálogo depois de posicionamentos bastante agressivos, né? Exatamente. Então, nesse momento, a gente tem três cenários aí, de alguma forma. Um deles, e aparentemente já está descartado, e seriam apenas ações para fazer sangrar a economia, que eram essas ações pontuais contra petroleiros no Mar do Caribe, alguma escaramuça militar também no mar, eventualmente esses ataques feitos pela CIA com drones, como ocorreu contra este cais supostamente utilizado por narcotraficantes, tentando, quem sabe, pressionar o regime para um acordo, um salvo-conduto para Nicolás Maduro fugir, por exemplo. Para onde fugiria? Para a Rússia, por exemplo, seria um local seguro, para o Irã, para a Síria, enfim, para algum tipo de negociação. Essa opção me parece que está quase descartada no momento que nós temos um bombardeio. A outra solução, decapitação do regime, que a gente fala na linguagem das relações internacionais, que é de fato uma guerra aberta, né, que pode estar começando neste momento, no momento que temos aí colunas de fumaça e explosões em várias partes do país. Essa guerra aberta, se confirmar, se continuarem os bombardeios, vai ser um passeio para os Estados Unidos, porque a capacidade militar da Venezuela é muito inferior, muito pequena em relação à maior potência militar do planeta. E aí um dos seus aliados, nesse momento, está preocupado consigo próprio, né? Que é a Rússia, que não teria, nesse momento, como ajudar a Venezuela contra os Estados Unidos, né, Rodrigo? Porque está envolvida com a guerra da Ucrânia, né? E provavelmente, até pela relação que Trump tem com Vladimir Putin, não é de se descartar, Josimar, que tenha havido uma conversa entre os dois e de que Trump tenha avisado Putin de que ia haver esse ataque, né? E a terceira opção que eu estava comentando é o levante popular, né? O levante da oposição com o apoio de generais golpistas. Me parecem que essas duas opções, essas duas hipóteses finais, ou a decapitação do regime ou um levante popular, são as que estão na mesa neste momento. E aí temos uma outra questão, que é quem assume se houver a fuga de Nicolás Maduro, que declarou, inclusive, estado de emergência após as explosões das últimas horas. Rodrigo Lopes, que está conosco, quem está chegando agora, né, não acompanhou a notícia da madrugada. Explosões foram ouvidas em diferentes bairros de Caracas durante a madrugada, por volta das 2 horas da manhã, horário de Brasília. O governo venezuelano acusa os Estados Unidos de uma agressão militar, inclusive decretou o estado de emergência. Não há informações sobre feridos, também não há um posicionamento oficial do governo americano sobre essas explosões, mas a rede americana CBS News informou, com base em suas fontes, que o presidente Donald Trump ordenou os ataques contra a Venezuela e entre os alvos estariam estruturas militares. Rodrigo, você vai, obviamente, né, ficar acompanhando as novidades e o canal está aberto, o microfone aberto para você, sempre que a hora que precisar, só chamar. Nós vamos também ficar acompanhando por aqui as novidades e informações a respeito deste ataque registrado nesta madrugada na Venezuela. Obrigado por enquanto, Rodrigo. Combinado, Josimar. E agora a gente conhece um pouco o rito, né? Se houver uma confirmação por parte dos Estados Unidos, o próximo passo é, de fato, o presidente americano. Tem sido assim, normalmente, né? Estamos falando de uma democracia onde deve haver transparência, então o próximo passo deve ser o presidente Donald Trump vir a público, ou numa manifestação na televisão, ou pelas redes sociais, como ele gosta de fazer, assumir que houve este ataque, né? Esse deve ser o ritual que a gente, infelizmente, que já está acostumado a cobrir esse tipo de conflito, nunca num continente, nunca do lado do Brasil, como agora, mas o próximo passo deve ser, então, a fala do presidente Trump ou uma mensagem nas redes sociais indicando e assumindo que os Estados Unidos empreenderam esta ação militar. Ele não costuma demorar muito para fazer esse tipo de manifestação, né, e assumir isso. Em relação ao Brasil mesmo, preocupa esta proximidade, né? Mas também preocupa indiretamente o reflexo que pode vir a ter na negociação do Brasil com os Estados Unidos em relação ao tarifaço. Porque ela segue, né? Teve
Teve um pequeno recuo, né, de Trump em alguns pontos, mas em paralelo seguia a negociação entre o Itamaraty e os representantes de Trump. Então, como vai ser o posicionamento do presidente Lula neste momento? O que o Rodrigo falou de que o governo Lula já vinha recuando no apoio explícito que teve historicamente ao regime da Venezuela. Esse recuo, será que ele vai continuar? Como é que vai ser o posicionamento do governo brasileiro? Eu reforço, né, como sempre, o impacto econômico não é o principal de uma guerra, tá? Não é o principal, porém é fato que ele existe. Exato. E nós estamos aqui fazendo essa projeção também, né? Sem falar do preço do petróleo, né? Se houver um ataque se houver uma guerra que for prejudicar a produção de petróleo na Venezuela, né? Se for mais duradouro este conflito, tu vai ter um impacto de alta do petróleo. E aí eu faço aqui um exercício rápido do reflexo que isso pode ter aqui no Brasil, Josimar e Rodrigo, porque nós estamos agora com uma inflação controlada, né? Começando o ano de 2026 numa grande aposta de que o Banco Central vai iniciar a redução da taxa de juro, porque a inflação está dentro do que ele estava projetando. Se nós tivermos um impacto de petróleo com reflexo em preço dos combustíveis e um efeito em cascata na economia, as coisas vão degringolar um pouquinho, tá? E sobre o tarifaço, né? Acredito que o presidente Lula deva demorar um pouco para se manifestar, até para projetar o tom que ele vai utilizar. Porque se ele for muito duro com relação aos Estados Unidos, ele pode exatamente complicar essa negociação que a Jane estava falando. Então, mas por outro lado, ele não pode ser brando a ponto de passar a mão, né, por esse ataque a ser confirmado pelos Estados Unidos. Então, muito do que o Itamaraty deve estar, inclusive, já avaliando é de que forma o presidente Lula vai se manifestar a partir desse ataque registrado na Venezuela nesta madrugada.